telespectadores da região do Araripe, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Aqui quem vos fala é o professor Tadeu Delmondes, do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia de Araripina. Professor, monitor também, foi monitor no passado da disciplina Geologia e Mineralogia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde lá atuou por alguns anos. Hoje vem dessa discussão sobre os meteoritos de Santa Filomena, Pernambuco, que caíram sobre Santa Filomena, sobre o município, causando um alarme na população devido ao elevado som que se propagou na região, numa distância de até 50 km foi percebido, o som muito violento da explosão. Gostaria de falar sobre os meteoritos. A teoria de Bode, que era um astrônomo alemão do século passado, que estudou esses meteoritos, a origem desses meteoritos. Segundo Bode, um planeta que existia no sistema solar entre o planeta Terra e Júpiter explodiu, a famosa teoria do Big Bang, originando com isso uma grande cascalheira, assim dizendo, de fragmentos de rocha que bola pelo universo desde 4 bilhões de anos atrás. Então esses fenômenos são observados e diariamente a Terra, a atmosfera é atingida por dezenas de fenômenos desse tipo. Só que são materiais de pequena dimensão, quando entram em atrito com a atmosfera, logo se volatilizam devido à alta temperatura, promovendo aquele efeito luminoso, que muitas vezes os casais dizem, olha, faça um pedido bom, que uma estrela caiu do mar, então aproveite, mas na realidade são meteoritos que penetram na atmosfera e o atrito com a atmosfera gera aquela luminosidade muito elevada. Mas em outras circunstâncias também, a Terra, sobretudo a nossa região Nordeste, já foi acometida no passado por grandes meteoritos. Um deles é o meteorito de Bendengo, que pesa 5.360 quilos, que foi encontrado em 1860, se eu não me engano, no morro chamado Bendengo, no estado da Bahia, região de Canudos. Então, um dos maiores meteoritos brasileiros. E daí temos exemplos que já caíram no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. A gente tem vários exemplares desses materiais no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Bom, a composição dos meteoritos é semelhante, a maioria deles, 90%, tem composição semelhante a rochas que já se encontram na crosta terrestre. Por exemplo, apresentam minerais do grupo dos silicatos, sobretudo a olivina e a augita, que me parece, pelas imagens vistas nas redes sociais, dos vídeos feitos pela população local, basicamente o meteorito de Santa Filomena tem essa composição de olivina e augita, esses silicatos pertencem a esse material. Ele se fragmentou, quando ele entrou em contato com a atmosfera, ele explodiu, gerando uma pedaceira que caiu em várias regiões. Onde as pessoas tiveram a oportunidade de encontrá-los, é fácil, mas muitos penetraram no chão, no solo, no subsolo, eu acredito. Somente com o tempo, em escavações, em observações, é que poderão ser percebidos. Então esses fragmentos foram em virtude da explosão que aconteceu quando o corpo rochoso entrou em contato com a atmosfera. Então, claro que nesse momento gera uma curiosidade muito grande das pessoas, das populações, de conhecer, sobretudo no mundo das ciências da Terra, a geologia, a mineralogia, a astronomia, a geografia. Muitos profissionais dessas ciências, muitos cientistas são interessados nisso. E não adianta vender pedaço para aqui, para acolá, porque o que está em jogo é a história. É a história do planeta Terra. Portanto, eu sugeriria ao município de Santa Filomena, sobretudo ao prefeito, à Câmara de Vereadores, que tomasse uma posição diante desse fato, criando uma lei, condições para que todos esses materiais sejam reunidos num laboratório ou num museu em Santa Filomena, como de outros minerais que aparecem muito aqui nessa região,
como as magnetitas dos minérios de ferro, né? Outros materiais encontrados pertencentes às populações do passado na nossa região, né? Nós montássemos um museu, um laboratório, né, que contasse a história da nossa região. Sendo assim, Santa Filomena seria sempre visitada por grandes cientistas, grandes pesquisadores do Brasil e do mundo todo. Então seria a nossa grande contribuição. E hoje a gente fica triste, né? Quando a gente na Europa, uma vez na Europa, numa universidade da Alemanha, quando eu cheguei na entrada, encontrei minerais da região do Araripe, né? Lá depositados lá naquela região. Não seria interessante que esses minerais tivessem também sido depositados em museus e respeitados e valorizados para que os turistas do mundo inteiro viessem até até a nossa comunidade, conhecer, além dos meteoritos, né? Conhecer os outros minerais, outras possibilidades de potencial na nossa região do Araripe. Então, aqui a minha solicitação que o município, né, se empenhasse, né, em conversar com a população local, montasse uma exposição local primeiro para reunir todos esses fragmentos, para as pessoas apresentar para a sociedade esses fragmentos, para a gente ver o tamanho da dimensão. E a partir de então se daria os primeiros passos, criando uma lei municipal para criar o Museu dos Minerais ou Geológico dos Meteoritos de Santa Filomena, passando de Santa Filomena a ser destaque no cenário mundial. Meu muito obrigado, professor Tadeu.